A decadência do pesadelo na cozinha, do Tropinha. Me lembro. Quando eu gostava de assistir Pesadelo na Cozinha, era bom. Eu deitava no colchão, botava no celular e assistia eu e minha namoradinha, agora esposa. Era bom. A gente ficava pistola como é que isso ali acontecia, meu irmão. Porque não parecia ser real, não. Eu sei. Esse título é meio exagerado. Decadência é uma palavra feia. Mas antes que você pense em jogar uma pedra em mim, por seja lá qual o motivo, deixa eu tentar te explicar um pouco de como eu vejo a coisa toda. Pesadelo na Cozinha estreou pela primeira vez em janeiro de 2017. Faz tempo, velho. Mas vamos ser sinceros, né? Nem eu, nem você começamos a assistir nessa época. Né? Foi assistir era o quê? 2021? Então, meio que dá pra dizer que tudo, na verdade, começou aqui. Pronto, foi aí. Já é a segunda temporada já? Foi aí mesmo. Ele estourou e eu achei curioso, eu fui ver. Com uma E foi bom. pandemia prendendo todo mundo em casa e um maluco que desligava o freezer de noite para economizar energia. Foi aqui que o Pesadelo na Cozinha não só foi visto por todo mundo, como também aclamado. Sim. Qualquer pessoa que falasse sobre ou simplesmente fizesse um react besta ganhava muito alcance. O próprio. Esqueci o nome dele, mano. O Casimiro, né? Ele ficou muito estourado assistindo essas porra. Olha eu aí. O programa, assim como todo reality show, tinha um certo roteiro. O Jacquin chegava, falava um pouco com todo mundo e aí pedia praticamente o cardápio inteiro do lugar. Os pratos iam lentamente chegando e ele ia odiando tudo que passava pela sua frente. Depois de ele odiar absolutamente o cardápio inteiro, ele ia até a cozinha e conhecia o estabelecimento. Normalmente era nesse momento em que ele chamava todo mundo de porco e acabava ficando muito irritado. Aí ele dizia alguma coisa exagerada como: em toda a minha vida eu nunca vi algo tão ruim quanto isso. É, tinha um padrão, né? E ia embora, meio que deixando incerto para as pessoas se ele ia voltar ou não. Mais tarde, vou voltar para ver essa merda funcionando. Nunca assisti tão caroca na minha vida de uma cozinha. Você não fiz nenhum. Mano, essa batata aqui é putaria. Mas é óbvio que ele ia voltar, né? Tem um programa É é um programa. pra fazer. Pra falar a verdade, eu lembro. Pô, eu não vou lembrar qual era, pô. Ele deixou avisado que teve um que ele realmente ele não quis voltar. Ele não queria voltar. Mas a rapaziada falou: não, pô, vamos lá e não sei o que. Mas lá e convenceram ele. Agora era o momento do primeiro teste de verdade. O Jacquin ia trazer um bando de gente aleatória, superlotar o restaurante e ver como é que eles se saíam sob pressão. Como todo santo episódio, esse primeiro teste é sempre um fracasso monumental. Não importa se o clima da cozinha é bom ou ruim, ou se a comida é decente ou não. Não importa. A maioria das pessoas diz que a experiência foi uma bosta e vão embora super chateadas. É, ó. Não, mas isso aí é só no programa mesmo. Olha isso aqui. Onde é que eu vou num restaurante e eu vou sair desse jeito? E tem câmera, com câmera me filmando. Pode tá ruim, mano. Mas com câmera me filmando, eu já tenho vergonha. Eu chego, tá ligado? Eu peço uma refeição, demora 2 horas. Eu já fico com vergonha de eu levantar e ir embora. Imagina com um monte de câmera me filmando. Aí o Jacquin dá mais uma bronca gigante, ensina um prato novo e preparam eles para um suposto segundo teste. Agora com o menu um pouco mais direto e com clientes, em teoria, mais receptivos. Mesmo depois disso, o segundo teste também fracassa. Por mais que eles tenham um prato novo e a ajuda direta do Jacquin, ainda falta uma coisa, que é Organização. a atividade lúdica super aleatória. Ah, tá. Essa é normalmente Ah, é verdade. É verdade. Tem isso, mano? Não tem nada a ver com nada. a parte onde o Jacquin quer criar algum tipo de metáfora maluca. Então ele leva os funcionários do restaurante até algum lugar aleatório e conversa com eles sobre aquela atividade em específico, para assim criar um paralelo com a mudança dentro de uma cozinha. Nem sempre faz sentido, mas no fundo isso é só a forma de expulsar as pessoas do restaurante pra aí sim acontecer a verdadeira grande mudança, Ah, a mudança no restaurante. que é a instalação de um novo restaurante. É. Nessa parte o pessoal não é só apresentado a todas as mudanças e ficam super emocionadas, como também são apresentadas ao novo cardápio, uma seleção feita pelo próprio Jacquin dos melhores pratos que podem ser feitos. Mas é engraçado, né, mano? Tu praticamente montava teu restaurante. Praticamente montava o restaurante completo, tudo, menu e tudo, pra falar, nossa, eu tô precisando salvar meu restaurante. Vinha outra pessoa e mudar teu restaurante. Porque mudava menu, mudava o restaurante que tu tinha feito de acordo com o que tu queria. Ali. Óbvio que era necessário para que aquilo ali sobrevivesse, né?
às vezes o cardápio era cheio de coisa que muita coisa acabava indo pro lixo, aí tinha que enxugar mais. Quer dizer, eu acho que é o Jacan que faz, né? Talvez nem seja. E assim a gente vai pro terceiro e último teste. Restaurante novo, pessoas renovadas e um cardápio agora completamente diferente. Dessa vez o teste ele não é um fracasso. A maioria das pessoas gostam e o Jacan finalmente sente que cumpriu seu dever. Ele deixa aquele quadro cafona dele na parede. Ei, cafona não, mó legal, pô. E vai embora. Ah, mó legal, tropinha, mano. Meio que deixando a entender que aquele restaurante finalmente tá funcionando. Rapaz, será que o tropinha vai fazer agora o que aconteceu depois que o Jacan meio que vai embora? Provavelmente, né? Se eu não me engano, teve um aí, acho que foi o Saia do Padre. Acho que ele falou no primeiro vídeo que ele fez do Pesadelo na Cozinha, né? Que o dono morreu e meio que venderam pro Jacan um restaurante. Teve um também que era do Heroesburg, que a dona, ela teve câncer e também morreu, acabou morrendo. Que era aquele que tinha o maluco lá do hambúrguer e tinha um bigodão. Que ele era gostosão, bonitão, cara, mano. Só que ele era um otário, tá ligado? O esqueleto de um episódio de Pesadelo na Cozinha é bem interessante quando a gente vê de forma isolada. O problema é que recentemente saiu a 4ª temporada. Desde 2021 não saía nada e as pessoas estavam bem hypadas pra algo novo desse reality. Não é legal, né? Não foi legal. Afinal, durante a pandemia, só se falava do Jacan e do Pesadelo. Então a nova temporada, com novos restaurantes e novos problemas, em teoria, ia ser perfeita. E talvez tivesse sido perfeito, se não fosse o simples fato dessa nova temporada ser exatamente a mesma coisa que todas as outras. Tá, a decadência nesse quesito aí, no caso, ele fica em proposta de tipo, ó. Ele tava lá no alto e só decaiu. Antes da gente continuar o vídeo, fica aqui só um pouquinho pra você ouvir uma palavrinha. Ó, só pra deixar claro, repetir uma fórmula de forma alguma é um problema. O problema é que de tanto seguir à risca esse mesmo roteiro batido, as coisas foram ficando cada vez menos incríveis. E assim, menos interessantes também. Sabe, não é possível que todo restaurante desde 2017 seja realmente um fracasso nos primeiros testes. E também não é possível que todo restaurante termine no programa melhor do que começou. Até porque a gente sabe que isso é mentira. Ah, é? Não, mas o cara vendeu porque, né? Valia a pena, pô. O cara queria voltar pra cidade natal dele aqui. E, se eu não me engano, ele tava em São Paulo, né? E o maluco, ele era nordestino. E ele queria voltar pro Nordeste, aí ele aproveitou e foi inteligente, vendeu e abriu o Pé de Fava na outra localidade. Que ele queria se mudar e tal. Ele só foi inteligente. Mentira. Outro ponto questionável são as atividades lúdicas que o programa propõe. Lá no início eu até sentia que as atividades tinham algum propósito maior de realmente ajudar as pessoas. Por exemplo, no episódio Burger One da primeira temporada, onde o Jacan leva os donos da hamburgueria para conhecer o Alage, um bar-restaurante super conceituado do Rio de Janeiro. Um dos principais problemas do pessoal do Burger One era que os donos simplesmente não levavam aquele restaurante como a prioridade deles, e estavam sempre longe ou tentando fazer as coisas de qualquer jeito. E assim, aí é foda, hein? Leva eles pra conversar com uma pessoa que é o completo oposto, já que a dona do Alage era super protetora e sempre cuidava de tudo, dando pra eles uma lição bem direta de que se eles não levassem o Burger One como prioridade principal, o negócio nunca iria funcionar. Fazia sentido, né, mano? Aí do nada pega o da mulher e leva ela na cabeleireira. Sacou? É simples, mas muito efetivo. Porém, conforme o tempo foi passando, as atividades lúdicas foram ficando cada vez mais estranhas. Tipo, levar as pessoas do restaurante até o Instituto Biológico para elas aprenderem sobre a metamorfose das borboletas. Ou, sei lá, tirar uma tarde para modelar potes de cerâmica. Assim, não me entendam mal, atividades em grupo como... É legal, pô! Encontrar a saída de um labirinto. Tipo, no caso aqui ele queria que eles fossem melhorar essa coletividade deles, né? Até que são bons jogos que ajudam a entrosar uma equipe. Mas será mesmo que é isso que de fato ajuda em alguma coisa? Cara... Dá pra acreditar que essas atividades fazem essas pessoas perdidas as paradas de confiança. Finalmente entenderem os problemas que elas tinham? Óbvio que não, mano. Tipo, nossa, eu realmente não fazia ideia de que eu precisava mudar, mas agora que eu aprendi sobre o processo de metamorfose dos insetos, eu finalmente entendi. Sabe? Não, né? Claro que não. E justamente por não engolir isso, que eu, novamente, acabo acreditando menos na veracidade do programa.
Mas quer saber? Vamos ser sinceros. Pesadelo na Cozinha não é e nunca foi um programa sobre ajudar restaurantes. Na real, como eu mesmo mostrei naquele vídeo que eu fiz há alguns anos, a maioria dos locais em que o Jacquin ajudou ou faliram ou foram vendidos. Ou seja, a ideia principal sempre foi ser um reality de entretenimento. Não, isso é óbvio. O principal objetivo era entreter quem tava vendo, e não ajudar um negócio. É que nem o MasterChef, né? Isso. O propósito é formar chefes renomados. Não, porra, é o entretenimento. Tanto que os chefes veem um prato bem bonito e falam, meu Deus, que coisa feia. E eles mesmos diziam, tá ligado? Que exagerava porque era um programa. Isso aí era quase como um objetivo secundário. Se ajudou, ajudou. Se não mudou nada, ou até mesmo piorou, aí paciência. E assim, eu não vejo problema nenhum em ser um show, sabe? Reality show. O problema é ser um show chato, ser um show previsível, ser uma fórmula batida. Aí que tá o X da questão. Sabe, eu também gostaria de me surpreender um pouco e não saber exatamente o que vai acontecer desde o início do episódio, que é literalmente o que acontece em cada novo episódio que sai de Pesadelo na Cozinha. Agora, se me perguntassem se a nova temporada de Pesadelo na Cozinha foi um completo fiasco, eu também diria que não. Porque pelo menos teve um episódio que pra mim salvou a Dona Carajé. Ah! É esse aqui, né, mano? Que o garçom, ele grita com todo mundo. Eu só vi todo mundo falando disso aqui mesmo. Eu não fui atrás, não, de nenhuma dessa nova temporada, não. temporada inteira. Dona Carajé. O episódio salva a quarta A temporada. Teresa é a cozinheira e fundadora do Dona Carajé. Há muito tempo atrás ela cursou e se formou em gastronomia na Universidade de Guarulhos. E até mesmo foi chefe de cozinhas renomadas ao redor do Brasil, como na cozinha central do Hotel 5 Estrelas Unique. Tá, porra. Que assim, por mais que eu não faça ideia de qual seja, uma diária Tá, porra. R$3.300. Tá, bexiga. básica nesse hotel é R$3.200. Pra 2 adultos, no máximo. Então deve ser legal. O problema é que ela era muito cobrada nesses lugares. Afinal, quanto maior o prestígio de um restaurante, menos erros você pode cometer. E ela, infelizmente, não aguentou a pressão de estar num lugar como esse. Assim, indo embora e abrindo o Dona Carajé. Por estar muito acostumada com as normas e regras de uma cozinha altamente profissional, Ela queria repassar pros funcionários dela que não tinha isso aí, né? a própria Teresa, que tinha se frustrado e decidido fugir daquele mundo extremamente agressivo, meio que internalizou esses mesmos comportamentos e começou a descontar nos seus próprios funcionários. Aí é foda, hein, Dona Carajé? Ela cobrava excessivamente todo mundo, desde a cozinheira até mesmo os garçons. Todo mundo no programa dizia que ela era uma pessoa muito firme, uma pessoa que gritava bastante, e alguns até mesmo diziam que ela era insuportável. O Jacquin vai até o restaurante e, como de praxe, ele decide provar todo o menu. A gente já sabe disso. Porém, diferente do habitual, dessa vez ele não odeia tudo. Na verdade, ele percebe que a comida de lá até que é boa. A chefe daquele lugar, seja lá quem for, cozinha bem. E aí, ele chama ela para conversar. Durante essa conversa, ele descobre todo o passado profissional da Teresa. E também descobre que ela trabalhou pro Emmanuel Bassolet, um amigo pessoal do Jacquin, um dos chefes mais renomados do país, e também a causa principal da desistência da Teresa. Ah, porque ele conhece ele, né? Dá pra notar que ela guarda ressentimentos dessa Ó, foi a primeira coisa que ele perguntou, né? Se ela guardava rancor dele. época do Bassolet porque ela chora só de contar um pouco da história. O Jacquin então percebe que o maior problema do Dona Carajé não é a comida, não é o local e nem mesmo a organização. E olha que esses são normalmente os principais problemas. O Jacquin percebe que o maior problema dali, na O lugar é feio, né? verdade, era ela. Ah, tá. Mas o lugar é feio. Porque ela O lugar é feio. cobrava tanto dos outros funcionários e de si mesma que eles acabavam quebrando. Seja ela chorando várias vezes durante o programa, seja um deles literalmente quebrando um prato no chão de tanto estresse acumulado, ou seja outro comprando briga direta com o Jacquin. Dá licença, fazendo um favor. Eu vou te deixar passar. Você não vai deixar eu passar? Chefe, última vez que eu vou te pedir, deixa eu passar. Pra mim não te atropelar. O que você Assim, também não dá pra colocar a culpa toda da falta de educação desse cara na Teresa, né? Mas ela, como a chefe e fundadora daquele local, também estava fazendo um péssimo trabalho em administrar as coisas. E foi aí que o Jacquin decidiu tentar resolver esse mal pela raiz. Lá pra Eita. segunda metade Ah, vai. Vai levar ela pra ver esse chefe que é amigo dele, se pá? Caralho, seria pica. do programa, o Jacquin senta com a Teresa e diz que ela precisa ter uma conversa séria. Mas dessa vez não com ele, e sim com o antigo chefe dela.
o Emanuel Bassolet. Nesse momento ela despenca em lágrimas, seja de saudade e respeito pelo chefe que moldou boa parte da carreira dela, como de mágoa, por, novamente, não acreditar que ela foi bem tratada durante todos aqueles anos. Naquele momento eles têm uma conversa. Ela pede desculpa por não ter sido suficiente para ele, e ele diz que não era necessário. E o mais importante é que ela finalmente percebe que de tanto alimentar uma certa mágoa desse passado com ele, a própria Teresa acabou se tornando o que mais deixava ela triste. Uma pessoa autoritária, uma pessoa desrespeitosa e muito pressionadora. Ela percebeu que tinha virado ele. Mas é isso, normalmente acontece mesmo. Isso é muito comum. Isso é muito comum, tá ligado? É aquela questão de, tipo, se você vê uma criança, um adolescente muito agressivo na escola, é porque o pai ou a mãe dele é agressivo com ele dentro de casa. Aí normalmente você tende a replicar. E ela aprendeu aqui, só que foi num restaurante, né? Ela quase arruinou o Dona Acarajé por se tornar alguém que ela tinha tanta aversão. Enfim, depois disso eles tiram uma selfie porque, sei lá, tem que terminar bonitinho e o chefe vai embora. Depois desse momento tem uma daquelas atividades lúdicas bestas em grupo, porque tá no roteiro. Brincar. Não tem como Brincar no parquinho. fugir desse roteiro maligno. E assim, o último teste acontece. Aqui vai rolar o de sempre. Ela manda muito bem, já que ela é uma ótima cozinheira, e acaba passando no teste do pesadelo na cozinha. Ó, ele trocou a foto. Infelizmente ela teve que demitir aquele funcionário que confrontou o Jacan, porque ele também tinha sido babaca com outros clientes, e isso acabou fazendo ela ficar meio sobrecarregada com menos funcionários. Mas eu acho que esse é um dos menores problemas que você pode ter, né? E eu lembro que não é a primeira vez que isso acontece, não, tá ligado? Já teve outras vezes que a gente assiste um vídeo do Pesadelo na Cozinha, aí depois um youtuber vai lá e fala, olha, vou num restaurante aqui que o Jacan passou e tal, e vê que os funcionários são outros. Aí eu já vi alguns que eles falam que, tipo, foram demitidos e tal, não sei o quê. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Só contratar alguém novo. Ok, eles se abraçam e o episódio acaba. Ih, será que ela mostra como é que tá hoje? E eu sei, pra quem viu The Bear vai achar que eu descrevi uma versão paulista da série. E talvez seja exatamente por isso que eu gostei tanto desse episódio. Porque diferente dos outros, e eu não sei exatamente o porquê, esse daqui soou extremamente verdadeiro pra mim. Sabe? Muito mais reality do que show. Conclusão. Por mais que eu tenha exagerado no título desse vídeo, eu realmente acredito que o Pesadelo na Cozinha podia se reinventar, sabe? Dentro da sua própria fórmula. Criar novas dinâmicas, pensar em atividades mais interessantes ou só ser mais sinceros. Eu sei que para chegar num final satisfatório é necessário primeiro errar para depois acertar, mas imagina ver um episódio que subverte o roteiro tradicional. Um episódio em que o Jacan encontra um chefe realmente acima da média. Ou um episódio em que nada funciona. É bom um mesmo. sucesso absoluto ou um fracasso atormentador. Qualquer quebra nessa base já repercutiria e daria um episódio incrível, até porque todo mundo adora ser surpreendido no final do dia. Eu vou dar um exemplo. O meu programa favorito de Pesadelo na Cozinha é o Hookers, Não lembro. o 5º episódio da primeira temporada, Primeira temporada eu não lembro quase nada. aonde essa ideia de um fracasso absoluto ela quase acontece, já que um dos integrantes daquela hamburgueria, o Marcelo, era tão doido da cabeça que até mesmo no final, onde tudo devia supostamente estar funcionando bem, ele dá um jeito de complicar e desagradar todo mundo. Claro que para que as coisas não saíssem dos trilhos do roteiro, ele é demitido na hora e o final acaba sendo aquele clichêzão feliz. Mas foi interessante ver que, por um momento, as coisas podiam ter dado realmente errado. Porque diferente de um suposto roteiro, o Marcelo era realmente imprevisível. Como na vida real, todos nós somos em algum aspecto. Entendeu? Aquelas atitudes, Eu real, não lembro desse por não. mais que grotescas e antiprofissionais, eram em primeira mão humanas. Fez Hookers pra mim um episódio muito humano, e por isso se tornou o meu favorito. E talvez isso até seja uma preferência pessoal e eu esteja aqui impondo o que eu gosto como se fosse uma solução mágica pra uma nova temporada, mas eu acho que eu tenho esse direito, vai. O canal Vale a pena, foi uma crítica, pô. Foi uma crítica pra caralho. literalmente se chama Tropia, e vocês vêm aqui pra saber a minha visão sobre o mundo que vocês vivem. Sim. Então me deixa, me deixa. E por mais que eu esteja de saco cheio de tudo isso, eu ainda tenho que tirar o chapéu pra esse reality. Ainda consegue me fazer ter vontade de falar sobre ele, mesmo depois de 8 anos e 4 temporadas. Não dá pra dizer que é uma decadência completa. Definitivamente não dá.
Bem, obrigado pra quem assistiu. Eu espero estar voltando com mais garra nesse Foi bom, vídeo, foi bom, né, foi bom. no canal. E a gente se vê num vídeo futuro. Um abraço do Tropia e até mais. E tropinha. Tchau, tchau. Tchau. Acabou. Bom vídeo bom. Gostei. Eu gosto do Pesadelo lá na cozinha. Eu gosto do Tropinha. Foi um bom vídeo. Bom. Foi um bom vídeo. Deixa eu ver o que ele tinha feito mais aqui. GTA Online? A história do documentário feito no GTA Online? Oxe, que diabo é isso? Isso aqui eu não vi não, mas também não sei o que diabo é. Também não sei o que diabo é, acabou-se.